Olá, pessoal! Hoje vai ser um vídeo um pouco diferente. Eu vou mostrar para vocês fotos exclusivas que mostram como a genética pode ser imprevisível. Todos nascem com uma genética própria que determina sua aparência. Além de cirurgias externas, geralmente não há muito que possa ser feito para mudar a genética das pessoas. Algumas nascem com um conjunto muito único de genes que fazem com que se destacam de todos os outros ao seu redor. Se você vê suas peculiaridades como uma bênção ou como uma maldição, certamente você vai apreciar essa lista de raridades genéticas que são impressionantes, que mostram o quão surpreendentes seus genes podem ser. Você já ouviu falar em poliose? A poliose corre na família. Também é conhecida como poliose circunscripta. É uma condição genética única que causa uma listra branca aparente no cabelo, que normalmente tem uma cor diferente e mais escura. Essa mãe, ela passou sua condição genética única para o filho, como você pode ver nessa foto. Ambos têm cabelos escuros, com uma mancha branca brilhante bem no meio. É difícil, né, não pensar na Cruella de Vil de 101 Dálmatas, quando você vê essa cor de cabelo. Mas é uma pena que essa característica tenha sido atribuída a uma vilã. Olho de girassol. Todo mundo conhece a frase: os olhos são a janela da alma. Imagine um médico te dizendo que você tem os olhos mais estranhos que ele já viu. Este foi exatamente o caso dessa mulher que tem esse notável girassol em seus olhos. Não só seus olhos são de uma cor muito única, né? Não é todo dia que você vê olhos amarelos, mas eles também têm um design muito único. Isso só mostra que não há limite para a singularidade das pessoas. Justo quando você pensou que havia apenas cores oculares, você é apresentado com isso. Vitiligo e heterocromia juntos. Caso duvide que cada pessoa é incrivelmente única, aqui está a prova. Este homem nasceu com vitiligo e com heterocromia. Vitiligo é uma condição em que manchas brancas se desenvolvem por toda a pele devido à falta de melanina ou pigmento da pele. E heterocromia significa que uma pessoa tem olhos de cores diferentes. Esse homem, com uma combinação de manchas brancas em sua pele e um olho castanho e outro azul. Ele realmente tem uma das aparências mais únicas do mundo. Se você encontrar com ele alguma vez, provavelmente não esquecerá do seu rosto tão cedo. Ele é facilmente reconhecível. Há apenas uma chance em 1000 de alguém nascer com um superpoder bífido, também conhecido como polidactilia. Este homem não poderia ter ficado mais chocado ao receber um delivery de um entregador do Uber e, ao receber a bolsa, notar que eles tinham exatamente a mesma condição. A probabilidade disso acontecer é tão rara que deve ter sido um momento bem emocionante, né? Embora as chances sejam tecnicamente de 1 em 1000, parece que seriam muito menores, levando tudo em consideração, especialmente quando você pensa em todas as pessoas que já fizeram cirurgia para deixar essa condição. Um rosto com heterocromia. Embora ela não seja a única com heterocromia, essa condição rara nunca deixará de surpreender, né? Vai deixando a gente pasmados. Assim como todo mundo ama um husky com heterocromia, quem não amaria e apreciaria uma pessoa com essa mesma condição? A cor dos olhos dessa mulher já parece bastante rara, e então acrescentei ao fato dela ter 2 tons diferentes da mesma cor, e você pode estar presenciando uma verdadeira maravilha genética. Ambos os olhos
já quase parecem irreais, né, com essas colorações. O olho esquerdo é quase de um marrom avermelhado, enquanto o olho direito é de um amarelo esverdeado. A combinação é impressionante. Os grandes olhos da síndrome de Axenfeld-Rieger. Olhos grandes são geralmente considerados uma coisa positiva, pois muitas vezes são um sinal de beleza. Essa garotinha nasceu com os olhos extremamente grandes como resultado dessa síndrome. De acordo com seus pais, as pessoas costumavam elogiá-la em público e nunca sabem como proteger. Eles devem dizer aos admiradores que isso é, na verdade, um defeito, ou apenas devem aceitar o fluxo constante de elogios que sua filha recebe. Essa condição é extremamente rara e tudo que os seus pais querem é que sua filha aprenda sabendo quão bonita é, apesar da sua condição. Vitiligo no rosto. Vitiligo é muito mais comum do que as pessoas pensam. Essa doença causa manchas brancas na pele em todo o corpo devido à falta de melanina ou pigmento da pele. Como pode ser visto no rosto desse homem, apenas partes da pele são carentes de melanina, deixando-o com um visual único. Às vezes, a cor do cabelo também acontece, como pode ser visto por manchas brancas em toda a sua barba. Algumas pessoas podem ficar envergonhadas com essa doença, mas na verdade ela pode aumentar a beleza de uma pessoa. Até modelos estão começando a mostrar que têm vitiligo, o que só ajudou em suas carreiras. Síndrome de Hutchinson-Gilford. São as crianças que envelhecem rapidamente. O maior medo de algumas pessoas na vida é envelhecer prematuramente. Muitas pessoas usam quase tudo que tem ao seu alcance, incluindo cirurgias, para retardar o envelhecimento. Mal sabem elas que existe uma síndrome conhecida como Síndrome de Hutchinson-Gilford ou progeria, que geralmente faz com que os bebês envelheçam prematuramente e muito rápido. Nos 2 primeiros anos de suas vidas, elas podem envelhecer a ponto de parecerem idosos. Infelizmente, seus corpos envelhecem extremamente rápido, não no mesmo ritmo que os seus cérebros, e eles geralmente têm apenas alguns anos de idade quando começam a lidar com artrite e parecem, e muitas vezes, a morte em uma idade muito jovem. Um mapa ao redor dos pontos de vitiligo. Vitiligo é realmente algo muito comum. Afeta entre 0,5% e 1% das pessoas em todo o mundo. Embora algumas pessoas fiquem envergonhadas pela falta da cor ou da coloração em porções de sua pele, outros optam por abraçá-la e amá-la. Essa pessoa decidiu desenhar e delinear suas marcas de vitiligo, dando a si mesmo um olhar exótico e deslumbrante, como se tivesse manchas de girafa em suas mãos. Essa é a maneira de lidar com a doença. Em vez de tentar escondê-la, tente ressaltá-la. Mostre ao mundo que você não tem vergonha, mas sim muito orgulho de quem é você. Essa é uma foto de heterocromia setorial. A heterocromia já foi vista algumas vezes em alguns conjuntos notáveis de olhos, mas você sabia que é possível ter heterocromia parcial? Para explicar exatamente o que isso significa, em vez de ter 2 olhos de cores diferentes, você tem 2 cores em um mesmo olho. Isso pode levar a um visual muito deslumbrante, como pode ser visto nessa imagem, de um azul e verde brilhante combinados em um mesmo olho. Geralmente, os núcleos são divididos meio a meio, ou um com muita uniformidade através do olho. A distinção de cores também é muito clara e impossível de não perceber. Essa é a síndrome de Ehlers-Danlos, que é a incapacidade de produzir colágeno. O colágeno é uma palavra popular no mundo da beleza hoje em dia.
Todos estão recomendando algum tipo de suplemento de colágeno para ajudar a melhorar a aparência da pele e reduzir rugas. Todos estão tentando parecer mais jovens e acham que o colágeno pode ajudar. No entanto, há pessoas no mundo que têm essa síndrome, que é uma desordem do tecido conjuntivo, que inibe a capacidade do corpo de produzir colágeno. Pessoas com esse transtorno descobrem que vão enrugar prematuramente e a sua pele vai perder a elasticidade natural. Talvez haja alguma verdade na obsessão por colágeno. Essa é uma marca de nascimento única. As pessoas têm diferentes marcas de nascença. Às vezes, elas estão escondidas em partes quase não vistas do corpo, e outras elas estão bem no rosto da pessoa. Todos estão familiarizados com as pequenas marcas de beleza que geralmente são amadas. Mas você já viu uma marca de nascimento impressionante como essa? Esse garotinho tem uma marca de nascença muito única, bem no rosto, passando diretamente por um dos seus olhos. Essa é realmente uma marca de nascimento única e uma garantia de que ninguém mais terá uma como ele. Esse garoto vai crescer sabendo que tem um visual muito legal e único. Orelhas naturalmente pontudas. Você já se vestiu como um elfo para o Halloween e teve que comprar orelhas pontudas para completar o look? Bem, alguém nascido com a síndrome de Williams nunca teria que comprar essas orelhas, pois nascem com orelhas naturalmente pontudas. Essa é uma desordem genética muito única que afeta principalmente as orelhas, mas também pode afetar outras partes do corpo, como os lábios, a mandíbula, o nariz e os coletores. Embora elas possam ficar entusiasmadas com a perspectiva de nunca precisarem comprar orelhas pontudas para uma fantasia de Halloween, também deve ser difícil lidar com os olhares confusos das pessoas. Essa é uma marca de nascença que deixou uma mancha no cabelo. Cada um nasce com suas complexidades únicas que os tornam especiais. Algumas pessoas têm características afiadas, enquanto outras têm características mais suaves. A cor do cabelo, a cor dos olhos e muito mais são decididas desde o nascimento. Esse bebê nasceu com uma marca de nascimento muito única que também lhe deu uma mancha no cabelo. À primeira vista, pode parecer que ela teve uma grande parte do cabelo pintado, mas tudo é natural. As pessoas gastariam muito dinheiro em um cabeleireiro tentando conseguir esse visual. E esse bebê está fazendo isso sem esforço. Espero que ela aprecie como isso é legal quando crescer. Nascido com anoníquia e sem unhas. Embora você possa pensar que as unhas são uma parte natural do corpo com a qual todos nascem, isso não é necessariamente o caso. Pessoas que nascem com anoquiquia, na verdade, têm unhas e não podem cultivá-las. Caso esteja se emocionando porque essas pessoas estejam sem unhas e como elas podem viver sem elas, parece que a resposta para essa pergunta é tecnicamente sim. As pessoas podem sobreviver sem unhas. As coisas podem ficar um pouco mais complicadas quando se trata das unhas dos dedos dos pés. Imagine como doeria bater um dedo mindinho em uma quina sem a proteção de uma unha. Pontas dos dedos amarelas causadas pela doença de Raynaud. Mãos e pés, geralmente as primeiras partes do corpo que sentem os efeitos do frio. Dizem que se suas extremidades estiverem aquecidas, você provavelmente sobreviverá muito mais tempo no frio. No entanto, algumas pessoas nascem com uma condição chamada doença de Raynaud, que faz com que as suas extremidades, mãos, pés e membros, sejam extremamente frias ao frios. Sensíveis, ao frios. Como resultado, elas ficam amarelas ou azuis. Embora isso soe muito assustador e quase irreversível, felizmente, uma vez que os dedos são aquecidos,
a cor natural retorna a eles como se nada tivesse acontecido. Cílios brancos de vitiligo. Você viu as muitas maneiras de vitiligo, como ele afeta a pele. Embora normalmente tenha obtido como manchas na pele, que são mais claras pela falta de melanina, também pode se aplicar ao cabelo de uma pessoa. Esse homem nasceu com vitiligo e, como resultado, quase metade do seu cabelo facial é branco. Isso inclui suas sobrancelhas, dando-lhe um olhar muito único e interessante. Vocês não acham? Parece que seus efeitos assim estão cheios de neve. Parece um efeito de maquiagem bem legal, mas isso é natural. Síndrome de Waardenburg e dos olhos espaçados. Os olhos têm sido tema da conversa para muito do que eu falei até agora. Já vimos heterocromia, olhos grandes, mas aqui você pode ver que há também uma condição genética chamada Síndrome de Waardenburg, que faz com que uma pessoa nasça com os olhos muito espaçados. Esse é exatamente o caso dessa menina, né? Que ainda é mais bonita como resultado da sua aparência tão única. Essa síndrome também pode resultar em uma pessoa com olhos azuis, muito, muito brilhantes, como pode ser visto nesse caso, né? Ninguém fica indiferente a esses olhos bonitos. E aqui você tem outra pessoa com uma condição ocular muito única. Esse homem nasceu com duas cores nos olhos. Em vez de heterocromia típica, onde cada olho tem a sua própria cor, para ele a divisão de cores ocorre bem no meio de cada olho. Metade do olho é verde e a outra metade é azul. As cores azul e verde também são muito brilhantes, né, que torna o visual mais marcante. Gêmeas com acondroplasia. Além de adoráveis, essas duas gêmeas, que aparentemente também gostam de combinar, nasceram com algo chamado acondroplasia. A acondroplasia é uma desordem genética que causa uma doença, uma cabeça muito grande em comparação aos braços e pernas, que são bem mais curtos. Também pode fazer com que uma pessoa seja bastante baixa, tenha um nariz proeminente e uma ponta nasal reta. À primeira vista, você pode notar assim, nada de diferente entre essas meninas e outras meninas, mas isso pode se tornar mais evidente à medida que elas crescem. Essas garotas são adoráveis, né? Com as suas roupas combinando, né? Com ou sem a sua condição genética única. Dermografismo e cicatrizes de arranhão. À primeira vista, você pode pensar que esse é um tipo estranho de tatuagem ou marca que alguém fez no seu braço. No entanto, a aparência pode enganar. Este é, na verdade, o resultado de uma condição muito única chamada dermografismo. Alguém que tem dermografismo tem a pele muito sensível a arranhões. Qualquer arranhão pode deixar linhas vermelhas salientes que duram um longo período de tempo e são difíceis de desaparecer. Este pode ser um truque legal para mostrar para as pessoas, mas também deve ser muito frustrante, né? Ter essa reação toda vez que você se arranhar com qualquer coisa. Braços extremamente longos. Já pensou como seria ter braços extremamente longos? Embora a regra geral seja que seus braços de ponta a ponta tenham o mesmo comprimento que a sua altura, para algumas pessoas não é o caso. Algumas pessoas nascem com braços extremamente longos e desproporcionais ao resto do corpo. Embora isso possa torná-la uma boa abraçadora de pessoas e fazer com que alcance as coisas com mais facilidade, provavelmente pode ser bastante frustrante também. É muito difícil comprar roupas que se encaixem corretamente. Você pode ser de um tamanho pequeno, mas precisa de uma peça extra larga só por conta do comprimento dos braços. Geralmente existem calças compridas, mas não partes para braços compridos. Manchas marrons na pele causadas por nevo melanocítico congênito.
O vitiligo já foi amplamente considerado, nesse que eu falei anteriormente, mas o nevo melanocítico congênico é quase o oposto em termos de aparência. Nevo melanocítico congênico, ele causa manchas marrons ou pretas na pele em diferentes partes do corpo. Embora seja geralmente inofensivo, às vezes há risco de câncer. Então, por cirurgia, a cirurgia precisa ser realizada. Na maioria das vezes, essa condição é perfeitamente saudável e cria um visual bonito, e único na pessoa. Parece que ela está sempre usando uma longa de luva preta. Ela tem um visual permanentemente elegante como resultado da condição com a qual nasceu. Olhos brilhantes causados pelo síndrome de Waardenburg. Dificilmente é uma pessoa que pode olhar para essas fotos dessas duas pessoas e não ficar atordoada com suas aparências não convencionais. Suas peles escuras, combinadas com seus olhos azuis elétricos, não é algo que você vê todo dia. Na verdade, isso acontece porque eles têm uma condição rara, conhecida como síndrome de Waardenburg. Essa síndrome pode causar alterações na pigmentação da pele, dos olhos e do cabelo, criando esse visual. Nunca vimos algo assim, seus olhos parecem estar brilhando. Hipertricose e cabelo que cresce em todos os lugares. As pessoas geralmente não são grandes fãs de pelos corporais, Depilação a laser, a cera, a lâmina, são apenas algumas das muitas opções que as pessoas criam para tirar os pelos do corpo. Algumas pessoas têm crescimentos mais espessos do que outros e algumas ainda têm uma mutação genética chamada hipertricose, que causa uma quantidade excessiva de crescimento capilar em qualquer lugar do corpo. Pode até fazer o cabelo crescer por todo o seu rosto. A maioria dos homens reclamam por precisarem fazer a barba todos os dias, mas imagine se você tivesse que raspar o rosto inteiro todos os dias, se quisesse aquela aparência suave e fresca. Essa foto são 2 conjuntos de DNA. Genética é uma coisa bem simples na maioria das vezes, No entanto, como em tudo na vida, há alguns reconhecidos. Já ouviu falar em quimerismo? São organismos com 2 conjuntos diferentes de DNA. Esse termo é normalmente ouvido no contexto de animais, mas também pode, e raramente, ser aplicado a seres humanos. Essa mulher tem quimerismo, que resulta em 2 pigmentações diferentes na pele do seu corpo, com 2 linhagens bem distintas de glóbulos vermelhos. Você quase não consegue ver a diferença à primeira vista, mas então você nota que parece que essa mulher pegou um bronzeado muito intensamente quando saiu para tomar sol. O sexto mindinho. A maioria das pessoas nasce com 10 dedos nos pés, 5 em cada. No entanto, algumas pessoas no mundo nasceram de forma diferente. Como pode ser visto aqui, essa pessoa nasceu com um 6º ou 11º dedo mindinho, mas esse não é o tipo de dedo extra que você normalmente imaginaria. Pelo contrário, esse é um dedo mindinho em cima de outro dedo do pé. Ele vem completo, vem com unha e tudo. Você acha que essa pessoa tem que cortar essa unha do pé também? Ela fica muito longa? Será que existem cortadores de unhas pequenos o suficiente para isso? Tem alguém ouvindo esse vídeo que tem o 6º dedo mindinho? Redemoinhos em diferentes direções. Já ouviu falar de uma coroa dupla? Embora você possa pensar na realidade quando pensa em uma coroa, esse não é o caso aqui. Uma coroa dupla é quando você tem 2 redemoinhos no cabelo que vão em direções opostas. A maioria das pessoas tem apenas um, que sempre gira na mesma direção, mas algumas pessoas nascem com o dobro, como é esse caso aqui. Embora isso seja legal,
A maioria das pessoas com essa condição provavelmente nunca vai conseguir ver o próprio cabelo e até mesmo notar que tem algo diferente em seu cabelo. Pupila em forma de pera. Quem não aprecia pessoas com olhos únicos? Até agora você já viu olhos que são de cores diferentes, formas diferentes e distâncias diferentes. Mas você já ouviu falar de alguém que tem uma pupila ocular de forma diferente? Existe uma condição conhecida como coloboma, que causa irregularidades na pupila, tornando-a diferente em formas ou núcleos. Essa mulher tem uma pupila em forma de pera em um dos seus olhos, vai, né, tá dando uma aparência bem única. Essa já é uma ocorrência incrivelmente única, mas parece ainda mais legal, né? Pois acontece em apenas um olho. Ela deve receber muitas perguntas sobre isso. Heterocromia em ambos os olhos. Todo mundo sabe que se você tem olhos de cor brilhante, é bom usar roupas de cores brilhantes para destacá-los. Isso pode ser difícil quando você tem heterocromia, pois nesse caso você pode ter olhos coloridos diferentes. Pode ser difícil escolher a cor certa que vai destacar a cor dos seus olhos. Essa garota tem 2 olhos coloridos diferentes, né? Ambos parecem ser avelã, mas são tons de avelã totalmente diferentes. O olho esquerdo é quase uma cor azul, né? E o olho direito é como uma cor de avelã, que inclui um verde e um marrom. O cabelo que fica em pé. O cabelo que fica sempre arrepiado quase soa como o nome de um livro infantil, né? Essa condição também parece ter saído de um livro de histórias. Essa garota, ela nasceu com essa condição única que faz com que o seu cabelo se levante constantemente. Essa condição é conhecida como a síndrome do cabelo desconfortável e pode ser muito dolorosa, pois o cabelo rompe com frequência na raiz, né? Seria interessante saber se há algo que ela possa fazer para domar esse cabelo. Calor ou modeladores, não sei se tem algum efeito. Algumas pessoas estão procurando por mais volume, mas essa garota com certeza tem. Pedaço extra de pele na orelha. O que você faria com um pedaço extra de pele que está na sua orelha desde o seu nascimento? Embora algumas pessoas possam deixá-la em paz para sempre, ignorando a sua existência, esse homem decidiu abraçá-la e destacá-la. Ele escolheu fazer um brinco em sua orelha extra, dando a si mesmo um visual bacana e interessante que ninguém mais no mundo, né, deveria ter. Algumas pessoas podem ficar tão perturbadas com isso a ponto de tentar remover com cirurgia, mas esse homem ama a pele extra e ganhou em sua orelha um brinco. É a prova disso. Dente extra no queixo. Então, este aqui é muito interessante e realmente poderia facilmente passar despercebido, visto do lado de fora. Essa pessoa tinha um dente que cresceu em seu queixo. O dentista provavelmente não está com raio-x de rotina ou talvez esteja causando alguma dor. De qualquer forma, é quase como ter um pneu sobrando no porta-malas do carro. Não faz mal ter um dente extra caso você precise deles um dia. Imagine que você é um adulto e alguém arranca seu dente por engano. Em vez de ficar triste por precisar de um dente novo, você nem liga porque tem um sobrando preso no seu queixo. Brincadeira, hein, gente? Síndrome de Ban, que é a síndrome do sem nariz. Você não pensaria que seria realmente possível uma pessoa nascer sem nariz, mas aparentemente pode acontecer. Algumas pessoas nascem com a síndrome de Ban, que é uma síndrome genética rara, que faz com que as crianças nasçam sem nariz ou com um nariz muito pequeno. Muitas pessoas vêm junto com problemas de visão ou dor ocular em geral. Pessoas com essa condição também podem ter canais lacrimais completamente vazios. Existem opções para essas pessoas, né, que tornam a aparência mais normal.
Mas mesmo assim, o nariz adicionalmente não funciona como o nariz normal e é apenas estético. Nascido com uma mão de caranguejo. Suas mãos são uma das partes mais importantes do seu corpo. É muito difícil levar uma vida normal ou fácil sem o funcionamento eficiente das mãos. No entanto, nem todo mundo nasce com a mão tradicional, que você está acostumado a ver. Essa pessoa nasceu com uma mão que parece mais com uma garra de caranguejo do que com uma mão humana. Parece que seria muito difícil concluir tarefas cotidianas, né, com uma mão nesse formato. Embora ela tenha controle, parece muito difícil não separar os dedos do resto da mão. Além da aparência, né, deve ser muito limitador na vida cotidiana. Essa é uma condição ocular muito interessante. A membrana pupilar persistente, ela pode fazer com que a íris do olho se trate com algo assim ou uma comunhão de outras formas interessantes. O que causa isso é a extinção de certas partes da íris quando a pupila é formada. Felizmente, não afeta a visão, pois o cérebro é capaz de filtrar e corrigir as imagens que vê na vida real. Algumas pessoas que têm essa condição em ambos os olhos, enquanto outras têm apenas em um. Muitas vezes é surpreendente para os outros que têm a visão em si, né, que não seja sustentada por essa condição. Nevo melanocítico congênito, que são manchas de pigmentação na pele. Todos nascem com algo que os torna únicos para alguns, né? E esse é o nervo melanocítico congênito, que é quando a pessoa nasce com manchas intensamente pigmentadas em sua pele, que podem variar de marrom a rosa e até mesmo preto. Elas são quase como uma toupeira na pele, que podem até ter pelos escuros e grossos. Essa garotinha tem a condição de aparecer na forma de múltiplas manchas por toda a pele. Ela não poderia ser mais bonita com o resultado dessas manchas. Ela realmente parece um bebê de conto de fadas com essas manchas bonitas espalhadas pelo corpo. Nascido com um sexto dedo. Você já viu antes que algumas pessoas nascem com um dedo extra, mas não necessariamente o dedo extra tradicional que você esperaria. Essa pessoa, no entanto, nasceu com um sexto dedo e da maneira exata que você esperaria. Ela nasceu com 6 dedos em uma mão, com um sexto incorporado perfeito e normalmente em sua mão, tornando quase imperceptível à primeira vista. É difícil perceber que tem um dedo a mais aí. Isso pode ser muito útil na vida, especialmente quando se trata de tocar um instrumento, como o piano, não é mesmo? Os pais deveriam começar a ensinar essa garota a tocar piano bem cedo. Um canal lacrimal extra em sua orelha. Ok, esse aqui é praticamente imperceptível a olho nu, mas esse pequeno buraco perto da orelha é capaz de ser a coisa mais chocante. Você pode pensar que isso é apenas uma pequena e irregular picada, mas não é. Esse buraco em sua orelha, na verdade, derrama lágrimas sempre que ela chora. É como se ela tivesse um canal lacrimal extra, né? Mas é na orelha. Seria interessante saber se suas lágrimas reais saem da orelha pelo corpo, estar conectado, ou se é mais um líquido liberado como resultado das lágrimas, né? Produzidas por seus olhos. A modelo com a pele mais escura. A gama de cores de pele humana que temos em nosso planeta é enorme. As pessoas podem ser claras, escuras e tudo, qualquer outra cor entre isso. Há beleza a ser encontrada em todas as tonalidades do espectro. A pele dessa modelo, ela é do Sudão, Sudão do Sul. É considerada a mais escura de qualquer modelo do mundo e possivelmente a pele mais escura de qualquer pessoa em qualquer lugar. Ela certamente é deslumbrante, né? E ganha seu lugar sobre os holofotes.
O nome dela, não sei se vou saber falar direito, é Nia Kingatwik. É uma modelo do Sudão do Sul, que cresceu na Etiópia. Ela se mudou para os Estados Unidos quando era adolescente. E com apenas 29 anos, ela é conhecida como Rainha do Escuro, por conta da sua pele ser muito escura, né? Resultante de altos níveis de melanina. Lindíssima. Esse é um tipo diferente de rosto, que são pessoas que têm fissuras palatinas e lábios fissurados, né? Que são muito mais comuns do que se pensa. É um efeito perfeitamente natural, possuído por muitas pessoas, por celebridades, e felizmente os efeitos mais negativos podem ser reparados de forma muito fácil e confiável nos dias de hoje. Por isso, não é uma condição ameaçada como era antigamente. Curiosamente, o lábio fissurado é cerca de 2 vezes mais comum em homens do que em mulheres, enquanto a fenda palatina, que é sem lábio leporino, é mais comum em mulheres. Algumas famílias têm genes muito fortes e podemos ver claramente a conexão entre pais e filhos. Às vezes podemos perceber elementos específicos, como os olhos da mãe, as orelhas do pai, o queixo da avó e etc. Muitas vezes o nariz é uma dessas características. Às vezes as pessoas podem se sentir conscientes, né, do tamanho do seu nariz, mas elas sempre podem ser bonitas, independentemente da forma. Afinal, é o seu rosto. Parece que as pessoas podem ser particularmente sensíveis sobre os seus narizes. Curiosamente, parece que o tamanho e a forma do nariz podem não ser herdados apenas dos pais, através dos genes, mas sim incluídos em resposta a condições climáticas locais também. Por hoje é isso, pessoal. Gostaram do vídeo? Gostaram da curiosidade? Já conheciam? E eu gostaria de saber que vocês escrevessem aqui nos comentários se algum de vocês tem alguma síndrome dessa, alguma particularidade do que eu falei aqui. Tá ok? Dá o seu joinha e compartilha. Tchau, tchau.